Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje eu quero gravar o meu terceiro áudio falando sobre as boas novas de salvação. Hoje eu trago a vocês uma palavra que diz sobre conversão. Talvez você venha me interrogar como posso me converter ao cristianismo. Muito bem, amados. Converter ao cristianismo, se tornar um cristão. O que significa ser um cristão? O fato de querermos entender o que ser cristão o que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo. A Bíblia nos traz um relato no livro de Atos do Apóstolo, no capítulo 16, verso 30, onde um homem na cidade grega de Filipe fez uma interrogação bastante parecida a Paulo e Silas. Sabemos pelos menos 3 coisas sobre este homem. Ele era um carcereiro. E ele era pagão. E ele estava desesperado. Por que ele estava desesperado? Ele estava prestes a cometer suicídio. A Bíblia nos relata que ele ia praticar suicídio quando Paulo o interrompeu. E foi nesse instante que o homem perguntou: o que devo fazer para que seja salvo? Atos 16, verso 30. O fato de que ele fez essa interrogação mostra que conhecia sua necessidade de ser liberto, de ter a sua salvação. Ele via apenas morte para si. Ele não tinha esperança nenhuma. E sabia que precisava de ajuda. O fato de que faz tal interrogação a Paulo e Silas mostra que acreditava que eles tinham a resposta. E a resposta de Paulo e Silas vem de uma forma simples e rápida. A resposta foi essa: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O versículo 31 de Atos 16. Muito bem, amados. Se nós analisarmos o resto da passagem, mostra que o homem acreditou na mensagem, se converteu, recebeu o batismo, e sua vida começou a demonstrar a diferença daquele dia em diante. Você crer no Senhor Jesus, você aceitar o Senhor Jesus como sendo seu Salvador, a sua vida pode mudar a partir desse momento que você acredita. Não significa que você não terá mais problema. Não significa que ainda você enfrentará os problemas.
Só que você vai enfrentar esses problemas com um sentimento de que você está salvo da ira vindoura, que você está liberto das cordas dos seus pecados. Isso nós chamamos de conversão. Note que a conversão desse homem foi baseado em fé. A mensagem de Paulo e Silas foi crer. Crer no Senhor Jesus, disse ele. Ele tinha que confiar em Jesus e nada mais. E ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditou que Jesus era o Senhor. Ele acreditou que Jesus era o Messias que tinha cumprido as Sagradas Escrituras. Ele acreditou que Jesus era o Cristo, o Filho amado de Deus. Sua fé também incluía uma crença em que Jesus tinha morrido por seu pecado. Não somente morrido, mas ressuscitado. Pois essa era a mensagem que Paulo e Silas estavam pregando. Eu convido vocês, amado, a analisarmos duas passagens. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, até o versículo 13. São palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura: todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vemos que agora não existe mais separação entre gentil ou judeus. Todos agora que acreditam no sacrifício, que acredita que Jesus é o Filho de Deus, que acredita na sua morte e ressurreição, e todos aqueles que clamarem, que chamarem pelo nome do Senhor Jesus, este será salvo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 4. Palavra de apóstolo Paulo. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste, no qual estáis firmes. Por meio deles também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário, tendes crido em vão. Portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Então aqui nós vemos, amados, a palavra está bem clara. Nós temos que crer. Nós temos que acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Isso nós chamamos de fé. E quando nós colocamos a fé em prática, então nós estamos convertidos. Converter significa literalmente voltar-se.
quando nós voltamos em direção a alguma coisa, estamos ao mesmo tempo nos voltando contra outra coisa. Ou seja, se nós voltamos, estamos dando costa a outra coisa. Quando nós voltamos a Jesus, precisamos então dar as costas ao pecado, nos voltar contra o pecado. A Bíblia chama esse processo de voltar-se contra o pecado de arrependimento. E o processo de voltar-se a Jesus de fé. Então, arrependimento é fé. Ambos se completam. Arrependimento e fé completam um ao outro. Os dois são mencionados em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Deixando o ídolo e vos converteste a Deus. Um cristão vai deixar para trás seu caminho anteriores. É qualquer coisa que pertence a uma outra religião, como resultado da sua conversão genuína ao cristianismo. Ou seja, se você se prostrava diante de ídolos, você não se prostrará mais. Se você tinha vários deuses, você vai ter só um único Deus. Então é voltar para Cristo, é abandonar as práticas passadas, os falsos ensinos. Isso nós chamamos de conversão genuína ao cristianismo. Isso é explicado de uma forma simples. Para converter-se ao cristianismo, é necessário acreditar que Jesus é Cristo e que Ele é o Filho de Deus. E não só acreditar que Ele é o Filho de Deus, mas crer que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Você precisa concordar com Deus sobre ser um pecador e que precisa urgentemente da salvação. Você precisa confiar em Jesus e só nele. Só ele tem o poder para salvá-lo. Ao voltar-se contra o pecado em direção a Cristo, então Deus promete salvá-lo, dá-lo o Espírito Santo para estar com você para sempre, o qual vai fazer de você uma nova criatura. O Espírito Santo, ele vai te moldar, ele vai te transformar, ele vai te orientar, ele vai te instruir. É como se você estivesse cego e alguém pega em suas mãos e vai te conduzir em segurança. Então o Espírito Santo vai te orientando o caminho, abrindo a sua visão, alargando a sua visão, te dando a orientação certa. Porque você está sendo conduzido agora pelo Espírito de Deus. O cristianismo, em essência, não é uma religião. Muitas pessoas dizem, qual é a sua religião? Você diz, eu sou cristão. Qual é a sua denominação? Eu sigo uma igreja cristã. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo, de acordo com a Bíblia, é um relacionamento com Jesus Cristo. O cristianismo é Deus oferecendo salvação a qualquer um que acredita e confia no sacrifício de Jesus na cruz. A pessoa que se converte ao cristianismo
não está trocando uma religião por outra. Converter-se ao cristianismo significa receber o presente que Deus oferece e começar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, que resulta em perdão dos pecados e eternidade nos céus depois da morte. Então, isso é cristianismo. Não é você pertencer a uma denominação, não é você pertencer a uma igreja, não é você fazer parte de uma comunidade. Cristianismo está ligado a Cristo. É acreditar que Cristo é a cabeça e que você, como cristão, está ligado a esse corpo e que dele você recebe a substância essencial para ter uma vida de fé. É acreditar que Cristo pagou o preço pelos seus pecados e que Ele morreu em teu lugar, tomando sobre si todos os teus pecados, mas que a morte não teve domínio sobre Ele. Mesmo quando Ele foi sepultado, ao terceiro dia, Ele ressuscita gloriosa, vencendo a morte. Então, essa é a garantia de que você recebe o perdão dos seus pecados por meio do sacrifício de Jesus e que na eternidade você tem um lugar garantido nos céus após a morte. Você, meu irmão, minha irmã, que há muito tempo tem feito parte de uma igreja, mas se sente que ainda não é um cristão, então você precisa se converter. Você deseja se converter ao cristianismo? Por causa de tudo o que você tem ouvido através desta palavra de hoje? Se sua resposta for sim, então encontre um meio de se aproximar de Jesus. Como eu posso me aproximar de Jesus, presbítero? É simples. É acreditar que Ele é o Senhor. Acreditar que Ele é o Salvador. Mas tem um meio de você também se aproximar dEle, é fazendo uma oração. Uma oração onde você venha se oferecer a Deus. Onde você venha dizer para Ele que você aceita Ele como seu Salvador. Que você passa a confiar que Ele é o Cristo. Que Ele, a partir de agora, terá prioridade em sua vida. Peça a Ele que te dê fé. Converse com Ele como se Ele fosse o seu principal amigo. Fale para Ele. Agradeça a Ele por Ele ter sido o seu substituto legal. Por Ele trazer em sua vida a salvação. Vamos orar junto, amados. Grande e poderoso Deus, Pai do Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Eu estou perante a Tua presença, fazendo esta oração de fé. Sei, Senhor, que tenho pecado contra Ti. Sei, Senhor, que por muito tempo estive alienado de Ti. Por muito tempo professei religião. Por muito tempo eu fui religioso. Mas sei, Senhor, que a religião em si não tem o poder de me salvar. Sei, Senhor, que se eu não arrepender do meu pecado,
eu mereço a punição eterna. Mas uma coisa eu sei, que Jesus, Ele tomou sobre si todos os meus pecados. Que Jesus carregou sobre si a punição que mereço, para que por meio da fé eu pudesse ser perdoado. Eu recebo, Senhor, esse perdão. Eu aceito esse perdão ofertado gratuitamente a mim. Coloco a minha confiança em Ti. Eu aceito a salvação oferecida, Senhor, a mim na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus. Obrigado por Tua maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, por me dar o perdão dos meus pecados. Por esse presente que o Senhor me concede, de ter agora a vida eterna, ter a certeza da vida eterna, de que a partir de agora eu possa, Senhor, andar de cabeça erguida, sabendo que o Senhor é o Senhor da minha alma, que o inimigo da minha alma não tem mais poder sobre a minha vida, que o inimigo da minha alma foi vencido na cruz do Calvário, que o sangue carmesim do Senhor Jesus tem o poder de purificar-me de todo o pecado. Lava-me completamente. Estenda, Senhor, Tua mão graciosa sobre mim e conceda-me, Senhor, o dom do Espírito Santo, para que o Espírito Santo seja o meu orientador, meu consolador, meu amigo, meu protetor, aquele que ora por mim, através de mim, com gemido inexprimível. Ó Deus, eu agradeço, porque agora eu entendo que eu sou um cristão, liberto de toda impureza, de todo pecado, que meu nome está escrito no livro da vida. Eu te louvo, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, dizendo amém e amém.